Você treina muito cedo ou muito tarde e precisa de uma energia extra para treinar? Será que a suplementação pode ajudar? Suplementação pré-treino é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é um grande especialista no tema. Humberto Nicastro é nutricionista, coordenador no Departamento de Nutrição da Care Club, coordenador do curso de pós-graduação em Nutrição Esportiva Integrativa e consultor científico da Performance Nutrition. Nicastro, que prazer te receber novamente no programa. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Sempre bom poder estar com vocês. É uma honra conversar com você. E assim, no ritmo de vida que as pessoas têm, que a gente tem, nem sempre a gente está super animado para treinar ou muito cedo ou depois que volta do trabalho, né? Ou até mesmo, estando bem animados para treinar, às vezes a gente precisa daquela ajudinha, de uma coisa que vai fazer com que a gente tenha que consiga treinar em uma intensidade melhor. E é aí que entra o pré-treino. Mas vamos então logo naquela pergunta que não quer calar. Suplementos pré-treino funcionam? Bom, suplementos pré-treino são uma categoria de suplementos que se renova muito rápido, né, deles. Eles são buscados constantemente, acredito, por tudo que você falou. Os problemas de rotina e de cotidiano ali que levam as pessoas a recorrerem a um recurso que tem a promessa de ser um ergogênico, ou seja, de melhorar alguma coisa, né? E isso tem uma ação muito heterogênea. Então, quando a gente vai falar de eficácia de um suplemento, quanto mais heterogêneo ele é, mais difícil fica da gente falar se em uma única resposta, né? Funciona? Não funciona, né? Primeiro porque, de acordo com as legislações que a gente tem aqui no Brasil, você não cria um suplemento pré-treino com uma fórmula única. A legislação permite que marcas e indústria possam trabalhar com vários ativos em doses e combinações diferentes. Então, isso faz com que uma marca desenvolva um suplemento pré-treino com uma finalidade de ser um estimulante, por exemplo, do sistema nervoso central, e a outra marca desenvolva um pré-treino que tem a finalidade de ser um fornecedor de energia, por exemplo. E aí são suplementos diferentes, mas que se enquadram dentro da mesma categoria, chamados de pré-treino, né? Então, é difícil falar sim e não, primeiro porque o efeito disso tudo é muito marginal. Efeito marginal, para o pessoal que está ouvindo, significa que, primeiro, não é para todo mundo, né? É direcionado só para algumas pessoas. E segundo que, para que ele exerça a sua ação, é necessário que você crie uma atmosfera favorável para aquilo, né? Uma pessoa que dorme mal, provavelmente ela não vai colher tantos benefícios assim de um suplemento pré-treino, talvez não seja nem recomendado para ela que ela consuma esse tipo de suplemento. Então, dentre as variáveis que interferem nessa sua pergunta, que são muitas, a gente não pode classificar o suplemento como ineficaz. Eu não vou dizer que um suplemento pré-treino não funciona jamais. Eles podem e eles funcionam para a proposta que eles trazem para nós. Mas eu tenho que fazer a ressalva aqui, para que esses efeitos sejam observados dentro da expectativa, é necessário que você crie todo um ambiente favorável para ele.
Perfeito. E aí vamos pegar então a sua resposta e começar a destrinchar ela para a gente ter esses dependes, né? Mas começando pelo fato de que a gente está falando de uma categoria, então quais são os ativos, quais são os ingredientes que a gente considera como parte da categoria pré-treino? Tá. Pré-treino, como o próprio nome diz, é tudo que você consome antes do exercício. Legal. Então, existem várias coisas que a gente pode enquadrar ali dentro. Falando de suplemento, carboidrato já pode ser enquadrado, e os tipos de carboidrato, existem vários hoje que podem ser incluídos ali dentro. Os estimulantes, como por exemplo, cafeína e alguns fitoterápicos também, né? Também combinados ali. A teacrina também hoje é considerada um pré-treino. Primo da cafeína ali é um alcaloide que tem uma ação no sistema nervoso central similar. Alguns aminoácidos, como por exemplo taurina, que também tem um efeito central. Alguns produtos colocam beta-alanina dentro dos pré-treinos, o que eu considero um erro, porque a beta-alanina não é um suplemento de ação aguda, a beta-alanina é um suplemento de ação crônica. Então, isso é um ponto importante. A gente só pode considerar pré-treino tudo aquilo que tem a ação aguda, imediata, resposta rápida. Tudo que for de resposta crônica, a gente não considera pré-treino. Então, esses nutrientes que eu elenquei, todos eles são de resposta rápida. Perfeito. E aí, quando a gente olha para o corpo de evidências desses que são considerados de fato pré-treino, nas possibilidades para serem usadas, quais que têm mais evidências? Carboidrato, como o primeiro e disparado da lista, e a cafeína, todos têm ressalvas, né? Com muitas ressalvas, mas a cafeína, se a gente for falar de robustez de evidência, aquilo que a literatura é robusta para discutir com a gente, sem dúvida, carboidrato e a cafeína. Perfeito. E pensando nos mecanismos de ação voltar, porque quando a gente fala em carboidrato, quando a gente fala em cafeína, é um mundo, né? É um leque de motivos para serem utilizados. Pensando nesse foco pré-treino, quais são os mecanismos aí que estão envolvidos na utilização do carboidrato, da cafeína? E eu quero jogar ali junto também a taurina, porque ela também é bem comum, né? Sim, é bem comum. Bom, tem uma regra básica que a literatura nos ensinou a respeito de pré-treino e carboidrato. Essa refeição, seja com suplemento ou alimento que a gente faz antes de treinar, dificilmente ela vai nos dar energia. E não é porque ela não é necessária, não, porque não é a proposta, porque para que algo vire energia prontamente disponível ali no músculo para ser utilizado, a gente está falando de um intervalo de 3 horas, 3 horas e meia. Então, comer alguma coisa, suplementar alguma coisa 30 até 60 minutos antes, não é a proposta que te dê energia para treinar, energia muscular, tá? Então, a literatura nos ensinou que se eu for colocar carboidrato antes da minha sessão de exercício, eu preciso entender minimamente duas variáveis de treino. Uma delas é a intensidade do treinamento e a outra é a duração desse exercício. Se nós formos trabalhar, vamos começar com a duração, com exercícios de até 1 hora, algumas pessoas vão dizer assim, mas para até 1 hora de exercício eu não preciso de nada ali antes do treino. É até melhor porque eu vou mais vazio e me sinto melhor. Sim, pode ser. Mas a ciência fala que exercícios de até 1 hora, com intensidade leve ou moderada, perfeito. Consumir ou não algo antes do exercício é uma escolha. Você pode ir sem consumir nada, ou se você quiser consumir alguma coisa, recomenda-se até a ingestão de proteína antes do exercício, para que você não atrapalhe as adaptações induzidas pelo treinamento. Se você está falando de exercícios de até 1 hora com intensidade alta, frequência cardíaca elevada, é recomendado que você consuma um pré-treino com carboidrato. Por quê? Para que você evite grandes oscilações na glicemia. Você não tenha quadro de hipoglicemia durante o esforço.
Agora, se a gente fala de exercícios de longa duração, ou seja, aqueles que vão de 1h30 para mais, independente da intensidade do esforço, seja leve, moderado ou alto, tem que ter carboidrato antes do exercício, e algumas vezes até durante também. O que vai mudar? A quantidade. Então, quando a gente fala de exercícios de até 1 hora, com uma duração pequena, né? E com uma intensidade alta, a gente está falando de uma quantidade ali de 30, 40 gramas de carboidrato. Se a gente fala de exercícios de longa duração, aí a gente está falando de quantidades maiores de carboidrato, que aí a gente sabe que pode chegar até 120 gramas por hora, embora muitas vezes isso não se faça necessário. Mas que a gente pode ter um range ali, uma tolerância um pouco maior. Então, o mecanismo do carboidrato por trás do pré-treino é esse, é você evitar grandes oscilações na glicemia, que tem correlação com o desempenho, mas entendendo bem essas duas variáveis, duração e intensidade do esforço. A cafeína, ela tem uma ação, assim como a taurina, a gente pode colocar as duas dentro do mesmo raciocínio central, ou seja, percepção de esforço, tá? Quando você conversa com uma pessoa que vai fazer exercício, principalmente aquelas que estão envolvidas em atividades de longa duração, a gente costuma dizer que quanto mais informações e mais seguro essa pessoa se sente em relação ao que ela tem que fazer ali, menor é a percepção de esforço dela. Então, uma pessoa que vai correr uma maratona, se ela sabe o horário da largada dela, se ela conhece o percurso, se ela sabe do plano nutricional, se ela não sente dor, se ela está segura de tudo que vai acontecer, a percepção de esforço dela é menor durante a prova. Então, percepção de esforço é uma coisa que a gente sempre busca trabalhar, principalmente quando a gente tem alta intensidade, porque a fadiga central realmente atrapalha, ou quando a duração é muito longa, porque vira um exercício contra o relógio, né? Então, cafeína e taurina vêm para trabalhar um pouco nesse cenário da percepção de esforço, diminuir a percepção de esforço durante o exercício. Perfeito. E aí, puxando ainda mais ainda da sua primeira resposta, que assim, claramente a indicação ela vai depender muito de um contexto, de todas essas variáveis que a gente está falando. Então, em que contextos que você trabalha com suplementação pré-treino? Tá bom. Então, na questão do carboidrato, acho que já ficou claro que depende muito das demandas que o exercício gera. Intensidade e duração são as minhas referências para usar ou não carboidrato. Agora, saindo um pouco dessa questão energética, indo para essa questão mais central, que é o objetivo dos pré-treinos, eu acredito no seguinte deles. O suplemento está aí para ser utilizado. A gente precisa ter referência para poder usar. Em quem eu vou usar e por quê. Uma pessoa que ainda tem muita margem para evoluir dentro do próprio treinamento, ou seja, não tem experiência de treino, seja ele qual for, ainda pode comer melhor, ainda pode dormir melhor, eu descartaria completamente a necessidade de pré-treino para essas pessoas, tá? Enquanto ela não fortalecer esses pilares, eu não tenho por que buscar esse efeito marginal. O efeito marginal significa que eu já tenho uma construção de base sólida. Então, não tem motivo para eu fazer isso. Agora, uma pessoa que realmente, por lifestyle ou por profissão, que é o caso de atletas, gosta disso, né? E dorme bem, abre mão de uma vida social ali porque gosta de viver bem, dormir bem, comer bem, treinar para ela é um hábito e não uma recomendação, e ela quer progredir dentro disso, talvez seja o caso da gente considerar a discussão. O que a gente pode também entender é que pessoas que estão ali dentro de um programa de treinamento, vejam bem o que eu estou falando, programa de treinamento, né? Que ela tem ciclos e fases de treino. E que, claro, isso vai desgastar ela ao longo do período. E que tem blocos, microciclos ali, que vão ser mais extenuantes para ela do que outros. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Imagina um atleta que ele trabalha muito com intensidade durante o exercício, durante os treinamentos dele.
E chega um momento que o treinador dele fala, olha, agora é a hora que a gente vai trabalhar mais com volume, tá? Então agora é a hora que a gente vai ter repetições na casa de 12, 15. Imagina o quanto isso mentalmente não vai desgastar ele, né? De falar, poxa, eu tenho que colocar carga, contar repetições que não acabam mais. A gente olha essa pessoa treinando, a gente acha que está tudo bem, mas pode ser que internamente ele esteja numa luta mental ali com ele, do tipo, eu vou ter que fazer 15, eu vou fazer 12 aqui, não aguento mais. Esse exercício aqui eu vou pular. Ele fica lutando contra ele mesmo ali. E isso acontece de fato. Quem treina sabe disso. Talvez você consumir um estimulante antes do exercício não vai resolver seus problemas, mas ele vai deixar a coisa mais suportável ali. Você vai reclamar menos com você mesmo ao longo do exercício. Isso também se faz de uma maneira não diária, né? Você não precisa, então, consumir todo dia. Você vai para o teu treino sabendo o que você tem que fazer, sabendo que ali tem exercícios que você não gosta, tem exercícios que parece que não acabam nunca, né? Isso talvez possa te ajudar a suportar mais o esforço. Essa é a intenção de todo pré-treino, seja ele fornecendo energia ou fazendo a parte central, estimulando. O que é a função do pré-treino? Te fazer treinar melhor. Então, se você consumir um carboidrato antes de treinar e você não tiver hipoglicemia, certamente você vai performar melhor. Se você consumir um estimulante antes daquele treino que você não gosta de fazer, mas você sabe que ele é importante, ele vai te fazer treinar melhor. Então, por mais empírico que às vezes pareça a ação das coisas, porque é heterogêneo. Você vai falar, mas qual pré-treino você está falando? Nem eu sei qual pré-treino eu estou falando. Eu estou falando de uma classe de suplementos que a gente pode montar várias combinações aqui, depois pressão elevada, por exemplo, hipertensão arterial, você vai evitar alguns, você vai evitar a cafeína e dar preferência para outros. Mas eu não sei qual ativo que eu estou falando agora, estou falando de categorias, tá? Então, talvez eles te permitam ter mais lastro ali para que você consiga suportar um pouco aquele esforço. Perfeito, fantástico, uma bela aula agora. Humberto, muito obrigada sempre por compartilhar. Fiquem aí que já voltamos com a Nutri Responde. Clash. The Clash. The Clash. The Clash. The Clash. Nicastro, no bloco anterior, a gente abordou bem, né, o conceito, qual é a função de forma geral de um pré-treino dentre as suas diferentes possibilidades e categorias de ativos. E agora vamos dar uma olhadinha, um pouquinho mais de detalhe, na questão prática de como consumir. E eu acho que quando a gente fala de pré-treino, principalmente por aqueles que são estimulantes, tem alguns cuidados que até você começou a mencionar e que a gente precisa tomar. Em particular com relação ao horário. Queria explorar um pouquinho isso. Então, primeiro, a gente está falando de pré-treino, ou seja, antes do treino. Quanto tempo antes que deve ser consumido?
Os estimulantes, a literatura fala de uma fase bem aguda mesmo, tá? De 15 a 30 minutos antes do treino, que são nutrientes que têm uma absorção rápida, logo chegam no sangue muito rápido e exercem a sua ação nos tecidos de maneira mais veloz. Então, 15 a 30 minutos é interessante que você faça essa ingestão. Existem pré-treinos que a literatura recomenda, é verdade isso, até 2 horas antes do exercício. No caso é o nitrato. O nitrato ele é recomendado que seja consumido 2 horas antes do exercício. Nossa, mas 2 horas aí já não é pré-treino. É sim, é pré-treino. O que determina esse tempo, então, antes do exercício? A velocidade de digestão e absorção que a gente tem. E de certa forma, é o tempo que as coisas estarão disponíveis para ser utilizadas. O nitrato demora 2 horas para que você tenha um pico plasmático de nitrato. Consumir, daqui 2 horas só vai ter um pico no meu sangue. A cafeína já é mais rápido, a taurina já é mais rápido. Carboidratos são variáveis, depende, né? A gente tem carboidrato de digestão rápida, outros mais lentos. Normalmente a gente usa blends de carboidrato, que são as misturas. Então aí no carboidrato a gente pode falar 30 minutos antes do treino, a gente tem um bom efeito ali durante o exercício. Mas falando dos estimulantes, 15, 30 minutos. Perfeito. E aí, quando a gente pensa ainda na questão dos estimulantes, aquela pessoa que treina à noite, mas que ela quer de qualquer jeito, porque tem muita gente que não percebe, né, o efeito que um estimulante pode ter em termos de atrapalhar o sono. Então, como lidar com as pessoas que treinam tarde? Primeiro é tentar mapear, seja de uma maneira empírica ou de preferência com exames, existem o grau de sensibilidade que essa pessoa tem à cafeína, principalmente, que é o que manda ali nos estimulantes. Todo estimulante sempre vai ter um pouco de cafeína ali, né? Então essa é a primeira coisa que eu me preocuparia, em ver o grau de sensibilidade que ela tem. Muitas vezes isso a gente consegue observar com relatos que ela fala para a gente quando ela consome café, energéticos, como que ela se sente em relação a isso. E tem exames hoje de polimorfismo para esses estimulantes. Tem o morfismo da cafeína que a gente consegue detectar também. Segundo ponto é avaliar a qualidade do sono dessa pessoa, né? O quão bem ela dorme. Treinar à noite, só o fato de treinar à noite já pode ser um complicador do sono. Dificulta a indução do sono. Então, se essa pessoa que treina à noite, ela tem dificuldade de dormir já, então talvez não valha a pena trabalhar pré-treino com ela, não estimulantes, né? Talvez não valha a pena a gente investir em outro pilar. Então tem que compilar um pouco dessas informações, da resposta que ela te dá já frente ao consumo de bebidas estimulantes. Se você tiver um exame mais técnico, melhor. Como que é o treino dela à noite? É um treino intenso, não é? O quanto que ela percebe que isso atrapalha no treino dela e como que é a qualidade do sono dela também. Perfeito. Olha, muito obrigada mais uma vez. Aproveito para deixar aqui o convite que a gente tem em episódios anteriores, todas essas informações sobre os polimorfismos da cafeína, por exemplo. Então, voltem, assistam os outros programas. E eu acho que uma mensagem super importante que vale a pena a gente deixar com relação a este tópico, que ficou muito clara conforme você foi falando, pelas diferentes variáveis, o tanto que a gente precisa adaptar pessoa a pessoa, é a importância de, pensando em tomar um pré-treino, procurar um profissional. Porque é o profissional que vai entender todas essas variáveis, né, que você colocou, para poder escolher aquela que for mais adequada à pessoa e à sua situação. Tudo. O raciocínio da nutrição hoje, conforme a gente vai imergindo nisso, a gente vai percebendo essas coisas. Nutrição, normalmente, alimentação, né, e suplementos, são condutas de resposta lenta. A gente não pode criar grandes expectativas com exercício a curto prazo, né? Exercício, sono e alimentação, porque os três são de resposta lenta, eles demoram para fazer efeito. E é o principal motivo pelo qual as pessoas têm dificuldade de ter constância e abandonam, muitas vezes. A pessoa treina um dia, ela se olha no espelho, o que mudou? Nada. E no dia seguinte? Nada. E no outro dia? Nada. Se ela fizer um dia de dieta, o que muda? Nada. Se ela tomar whey depois do treino, o que muda? Nada. Então, se ela não entender que mais importante do que o produto é o processo, facilmente ela desiste.
Agora, quando a gente vem para esse tópico de pré-treino, a gente está olhando o outro lado, a gente está olhando o nutriente de resposta rápida. A gente está olhando aquilo que você toma e imediatamente funciona. Um carboidrato antes do treino, um gel de carboidrato durante, cafeína, taurina e demais estimulantes. Então, esses nutrientes de resposta aguda, eles precisam estar muito bem encaixados com a proposta que normalmente é de resposta lenta. Então, a gente está buscando o quê? A gente está buscando emagrecimento? Perfeito, é uma resposta lenta. Vale a pena colocar alguma coisa de resposta aguda dentro desse processo? Talvez não. Vale a pena colocar alguma coisa de resposta aguda pensando em progressão de carga nos treinos? Talvez sim. Aí a gente precisa avaliar o contexto, o que a gente está querendo construir em longo prazo. Por isso que um profissional é importante. Perfeito. Assino embaixo. Mais uma vez, muito obrigada por compartilhar aqui sua experiência. Obrigado a vocês. E muito obrigada a vocês que nos assistem. Curtam, compartilhem, com muito carinho da Nutri. A gente se vê.